Oi, tudo bem com vocês? Nosso vídeo 43, revisão dos principais conteúdos abordados no terceiro bimestre. Sou a professora Elkene Luz, com componente curricular Matemática. Porcentagem. A porcentagem ou percentagem, como o próprio nome diz, né? Você pode ser chamado de porcentagem ou percentagem. Representa uma razão cujo denominador é igual a 100. Indica uma comparação de uma parte com o todo. O símbolo, olha a representação do símbolo de porcentagem. É usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de quê? De fração centesimal, denominador igual a 100, ou como número decimal. Está aqui a representação, um exemplo indicando, olha, 30%. Então, o símbolo que já diz que é porcentagem. Também na forma de quê? De fração centesimal. E aqui, no caso de número decimal, 0,30. Como calcular a porcentagem? Podemos utilizar diversas formas para calcular a porcentagem. Abaixo apresentamos 3 formas distintas. Através de quê? Da regra de 3. Então, no caso, a gente pode calcular através da regra de 3. Da transformação da porcentagem em fração com denominador igual a 100. E também na transformação da porcentagem em número decimal. Juros. O juro simples é calculado com base em um valor fixado chamado de capital inicial. Então, o capital vai indicar o quê? Esse valor que você vai, um valor fixado que você vai aplicar, chamado de capital. Trata-se de uma porcentagem do capital inicial, que no caso, essa porcentagem inicial, ela vai ser aplicada durante um certo tempo. A principal característica do juro simples é que o valor ele não se altera no decorrer dos meses. O conceito de juro simples é muito importante, uma vez que no nosso cotidiano ele é utilizado, por exemplo, na compra de algo parcelado ou em um empréstimo. Então, aqui nós temos a representação de como você vai calcular os juros. Então, juros é igual a capital vezes I vezes T. J se indica juros, C, capital, I, taxa e T, tempo. Então, aqui está a representação. Se você quer calcular o juro de um livro que você comprou, que você parcelou em vários meses e deu uma certa quantia, um valor fixado, aí você vai ter a taxa, então você vai calcular quanto você vai pagar de juros. Então, dando o capital, a taxa e o tempo. Ele também pode indicar quanto tempo eu vou pagar, dando os juros, o capital e a taxa. É só aplicar na fórmula que você vai encontrar. O que é montante? Montante é o sinônimo de valor acumulado. Além disso, ele é considerado como um dos conceitos básicos da matemática financeira. Em resumo, com o cálculo do valor acumulado, podemos perceber a variação que determinada quantia investida sofre ao longo do tempo de aplicação. Então, vamos ver como é que a gente calcula, como calcular o montante. A fórmula do montante, independente do tipo de juro aplicado na operação, sempre será igual ao capital inicial mais os juros. Então, está aqui a representação, no caso, de como você vai calcular o montante. No entanto, os juros envolvidos nesta operação podem ser encontrados nas formas distintas,
a depender da estrutura em que ela é calculada ao longo do tempo. Por isso, é possível extrair o montante através das fórmulas de juros simples e juro composto. O que é razão? A razão é usada quando queremos comparar dois valores de uma mesma grandeza. Dessa forma, geralmente a razão é expressa como uma divisão. A razão entre dois números A e B é dada como A para B. Então, você lê como assim, a razão A para B. Está aqui a representação, A está para B, ou também existem duas fórmulas da representação da razão. A razão entre dois números A e B com B, isso vocês têm que levar em consideração, entender bem direitinho que B é diferente de zero, ele não pode ser igual a zero. Nessa ordem é dada por A para B. Então, vamos considerar a notação 5 sobre 7, o que ela representa? Então, a notação 5 sétimo é um numeral fração, que representa um número 5 sétimos, onde 5 é o numerador. Então, vocês têm que ter em mente que 5 é o numerador e 7 é quem é o denominador. Então, se vocês tiverem conhecimento, que sabendo que 5 é o numerador e 7 é o denominador, então fica tudo mais fácil para você entender a razão. O que é proporção? Quando há igualdade entre duas razões, podemos encontrar a proporção entre elas. Ou seja, se duas razões possuem o mesmo resultado, então elas são proporcionais. Dessa forma, se a razão entre os números A e B for igual à razão entre os números C e D, teremos o quê? Uma proporção. Então, se elas possuem igualdade entre esses dois números, então ele é uma proporção. Então, vamos ver aqui adiante as propriedades da proporção. Na primeira propriedade, ele diz o quê? Que a propriedade fundamental das proporções é esta: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A partir dessa propriedade, conseguimos resolver problemas por meio da regra de 3, entre outras. Essa é a propriedade mais importante da proporção. Então, o produto, quem é o produto dos meios? A e D. Isso é indicado os meios. E os extremos? B e C. Então, é só eu pegar e multiplicar A vezes D e B vezes C. Ou vice-versa, C sobre B, né? Então, essa é uma das propriedades, o quê? Mais importante da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Na segunda propriedade, se duas razões são proporcionais, então a soma dos numeradores e dos denominadores também será proporcional às duas razões. Está aqui. Eu vou somar quem? A mais C e B mais D. Na terceira propriedade, ele diz aqui, se duas razões são proporcionais, então a diferença dos numeradores e dos denominadores também será proporcional às suas razões. Está aqui, ó. A menos C e B menos D. Na quarta propriedade, ele diz aqui que a soma entre os números e o denominador, dividida pelo numerador, da primeira razão é igual à soma entre o numerador com o denominador dividido pelo numerador da segunda. Então, está aqui a proporção. Então, o que ele fez aqui? Ele somou o numerador com o denominador sobre quem? Sobre o numerador. Pegou da segunda o numerador mais o denominador,
sobre o numerador. Isto é referente à quarta propriedade. Os números proporcionais são divididos em diretamente e inversamente proporcionais e são utilizados em situações envolvendo regras de sociedade, abordando as divisões de lucro, prejuízo, sociedade e investimento, entre outras situações de repartição de capitais. Então, números diretamente proporcionais. Se ele diz que são diretamente, é porque eles possuem igualdade de razões. Então, dados os números A, B, C e D, dizemos que eles são diretamente quando a igualdade entre as razões, entre as respectivas razões, possui o quê? O mesmo valor. Dessa forma, concluímos que A sobre B vai ser igual a C sobre D. Então, eles vão ter o quê? Igualdade entre as razões. Possui o quê? Igualdade de valores. Números inversamente proporcionais. Dados os números A, B, C e D, dizemos que eles são inversamente proporcionais quando o número está para o inverso do outro, prevalecendo a igualdade entre as respectivas razões. As grandezas são ditas como inversamente proporcionais quando uma delas aumenta e a outra necessariamente diminui, ou o oposto. O mesmo ocorre com os números separadamente. Considerem os números A, B, C e D com C diferente de zero e D diferente de zero. Então, eles têm que ser diferente de zero. Dizemos que esses números A e B são inversamente proporcionais aos números C e D nesta ordem. Está aqui a representação A sobre 1 sobre C igual a B sobre 1 sobre D. Regra de 3. A regra de 3 é um método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos, quando estamos trabalhando com grandezas direta ou inversamente proporcionais. Esse método de resolução tem bastante aplicação, não só na matemática, como na física, química e em situações constantes do dia a dia. Como resolver uma regra de 3 simples? Os problemas que envolvem regra de 3 simples podem ser separados em dois casos, quando as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ao deparar-se com qualquer questão que possa ser resolvida com regra de 3, seguimos os seguintes passos. Primeiro passo, nós vamos identificar as grandezas e construção da tabela. No segundo passo, nós vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E no terceiro passo, nós vamos aplicar o método de resolução correto para cada um dos casos e, por fim, resolver a equação. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as grandezas. Essas grandezas vão ficar em forma de quê? De proporção. Só que nós vamos também analisar se elas são diretamente ou inversamente. Então, existe o caso que, se for diretamente, você já vai resolver direto. Você vai multiplicar os meios pelos extremos. Se for inversamente, aí você já tem que fazer o inverso. No caso, quem está no numerador vai para o denominador. Quem está no denominador vai para o numerador. E aí, resolve a equação. Isometria. Uma isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura geométrica, mantém as distâncias entre pontos, ou seja, os segmentos da figura transformada são geometricamente iguais aos da figura original, podendo variar a direção e o sentido. Então, aqui está a representação desta figura geométrica. Então, elas são iguais, são geometricamente iguais, né? E podendo variar só a direção e o sentido, mas possui mantém as mesmas distâncias entre os pontos. Tipos de isometria. Translação.
Translação de vetor não nulo é o movimento que uma figura realiza de um ponto a outro. É o deslocamento paralelo em linha reta na mesma direção e no mesmo sentido de um objeto ou figura, em função de um vetor percorrendo a mesma distância. Então, nós temos aqui a representação da figura, indicando aí na mesma direção, no mesmo sentido, né? Temos também a representação aqui na outra figura, indicando aqui os cavalos na mesma direção, no mesmo sentido, em linha paralela, né? Rotação. Uma rotação de amplitude de ângulo diferente de 0 ou de 360 graus. É uma isometria que tem como único ponto fixo o centro de rotação. Então, nós temos aqui o centro de rotação. Ela faz o giro de 360 graus. Então, está aí a representação. Também temos a reflexão. Reflexão é uma transformação que consiste na relação de um ponto por um eixo de reflexão, transformando o ponto num outro simétrico com relação ao eixo fornecido. Então, aqui nós temos, né, a figura que está refletindo nas águas. E ela reflete o ponto do eixo, transformando em outro simétrico, né? Está aqui, ó, representação em outro simétrico. Reflexão deslizante. As reflexões deslizantes são a composição de uma reflexão com uma translação por meio de um vetor com a mesma direção ao eixo de reflexão. Está aqui uma figura de uma flor, né? Então, ele diz aqui que o deslizante, ele desliza essa reflexão de translação por meio de um vetor na mesma direção do eixo de reflexão. Então, aqui também temos as pisadas nas águas do mar, né? Na mesma direção. Plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana, cortada por duas retas perpendiculares entre si. Então, nós temos aqui a representação de um plano cartesiano, está aqui o plano, onde é formado por duas retas perpendiculares, se formam, cada ângulo forma 90 graus. Então, retas perpendiculares formam ângulos de 90 graus. Então, isso aqui vai representar o ângulo de 90 graus, onde nós temos a reta que corta, que é representada pelo eixo das abscissas, temos a reta Y que corta, que é chamado eixo das ordenadas. Então, aqui é o plano cartesiano, onde nós temos valores positivos para o eixo da X, para o eixo de Y aqui positivo, para o eixo também de X aqui vai ser negativo e para o eixo de Y também negativo, onde nós vamos encontrar pares ordenados. Denomina-se par ordenado ao par X e Y, no qual o primeiro elemento vai pertencer ao eixo das abscissas. Então, X vai indicar o eixo das abscissas. E o segundo elemento pertence ao eixo de quê? Ao eixo das ordenadas. Então, o ponto de encontro das retas X e Y é chamado de origem. E ele é representado pelo par ordenado 0, 0, ou seja, X vai ser igual a 0 e Y também vai ser igual a 0. Aqui indica o quê? O ponto de origem. Então, o ponto de origem do sistema cartesiano, 0 e 0. 0 para X e 0 para Y. A representação dos sinais das abscissas e da ordenada em relação aos quadrantes. Nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. No primeiro quadrante, positivo. No segundo quadrante, nós temos X para negativo e para Y positivo. No terceiro quadrante, todos negativos. Então, X é negativo e Y também é negativo. E no quarto quadrante, temos X positivo e Y negativo. Obrigada pela atenção.
e acredito que isso aí vai contribuir bastante para vocês pegarem as atividades que foram trabalhadas e procurarem mais atividades para vocês cada vez mais aprenderem. Garanto que quanto mais vocês fizerem atividades, mais vocês vão ter mais conhecimentos. E fiquem com Deus e até logo.